Sejam bem-vindos a mais um episódio de Dr. Zanetti Podcast. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia onde eu trouxe um dos meus mentores. Um mentor que me ensinou a jogar bola, me ensinou a andar de bicicleta, que me ajudava na escola e que me inspirou a ser dentista. Ele não sabia que ia falar isso, mas eu falei. E a gente vai falar a respeito de odontologia hoje. E essa odontologia a respeito de tratamentos, até algumas técnicas e principalmente a hábitos que a gente tem e pode interferir. Para isso eu trouxe Caio Zanetti, meu irmão mais velho, meu mentor. Mas é o único, não é? É o único, mas... Aí eu não sei, tem que ver com o seu Celso. Então, Cá, seja bem-vindo, obrigado por você ter vindo. Você sabe o quanto te admiro e para mim isso é um marco dentro não só do podcast, mas da minha profissão. Tamo junto. Bom, obrigado, né? Eu tenho acompanhado, tenho visto, enfim, né? Como eu sou o irmão mais velho, vi toda a sua evolução, tanto na profissão, quanto pessoa, quanto família, né? Então eu acho que tudo que você põe a mão dá certo. E eu achei muito legal, né? Esse projeto que já tomou corpo, né? Já trouxe pessoas fantásticas. Com assuntos diversos, a gente estava conversando isso antes, né? Uhum. Não só sobre odonto, mas o seu objetivo é trazer assuntos que você conversa com os seus pacientes no dia a dia da clínica, né? E eu acho muito bacana isso, né? Que você abrange e mostra não só que você e mostra que você não sabe só de odonto, você sabe de uma série de assuntos pertinentes no dia a dia, né? Enfim, e até quando você pediu que eu falasse, que a gente conversasse, enfim, deste assunto que a gente vai falar hoje, embora tenha sido da minha tese lá de 2008, ou seja, já faz aí 16 anos, né? É um assunto atual ainda, né? Uhum. Que as pessoas sentem dores ainda por causa disso, as pessoas procuram, né? E cada vez mais a beleza do sorriso, né? Então eu acho que a gente vê um mundo cada vez mais preocupado com a beleza estética do corpo e a beleza do sorriso, né? Então, enfim, eu achei legal, fiquei lisonjeado. Boa. Eu quero que você se apresente como profissional. Bom, esse ano eu faço 25 anos de formado. Escolhi a odontologia e me apaixonei pela odontologia desde os primeiros anos de faculdade, né? Durante a minha carreira, fiz o mestrado, fiz o doutorado, fui professor adjunto de 2 faculdades, dei e dou os meus cursos, né? Hoje, atualmente, são cursos mais menores, né? Mais especializados, não dentro de faculdades, enfim, mais cursos, eu gosto de dizer, enfim, é um nome popular, todo mundo usa, mas mais VIP, mais personalizado, mais individualizado, pelo dia a dia do consultório, pela correria. Então, eu gosto muito de me atualizar na odontologia, né? Gosto dessa parte de estética, gosto dessa parte de beleza, mas nunca esquecendo a função, nunca esquecendo que a pessoa, o dentista, o paciente que senta ali na frente do dentista é um ser humano, né? Ele tem dores psicológicas, ele tem dores emocionais, eles têm dores físicas, então a gente tem que imaginar, né? Então, quando eu falo para meus ex-alunos, meus alunos, eu conversando até com colegas, né? Falar, nossa, como é que vocês conseguiram restabelecer um paciente de uma maneira tão bacana, ele ficou tão feliz? Porque a gente pensa não só em boca, em dente, a gente pensa como um todo. A gente se preocupa em entender e perguntar como ele se alimenta, como ele tem sono, como ele dorme, então tudo isso, imaginando que é um organismo inteiro, a gente tem sucesso, né? Então a minha vida profissional foi baseada nisso, sempre procurando melhorar cada vez mais esse entendimento do ser humano como um mecanismo, né? E é exatamente esse entendimento que faz muitas vezes aquilo até que em outros episódios, né, no episódio que eu conversei com a Catarina, que também é uma colega nossa. Se você não assistiu, muito bacana, assista o episódio que a gente fala a respeito do CBD, do canabidiol. E a gente falou que tem que ser modulado, né? Então, às vezes, os hábitos, eles podem interferir diretamente no tratamento odontológico, sim, né? Até na escolha entre um material e outro. A sua tese é uma tese que
eu sempre comento com os pacientes para dar fomento ao porquê que muitas vezes a gente deve mudar alguns hábitos, né? E eu queria que você primeiro me falasse como foi a construção da tese, a metodologia, para depois a gente ir discorrendo com ela até chegar no ponto principal. Na época, essa tese especificamente que a gente vai falar foi a tese de doutorado. Antes da tese de doutorado, tem a tese de mestrado, né? Então, a ideia do tema surgiu pela paixão do dente, né? Então, assim, eu como dentista, eu me apaixonei pelo dente. Por quê? Porque o dente é uma estrutura muito sólida, né? Pelo menos o esmalte dele, e depois ele tem um miolo ali dentro, chamado dentina, que é uma parte mais mole, e depois tem o coração dele, o nervo, a polpa. Enfim, estudando outras disciplinas ali dentro desse, né? Mesmo na graduação, tudo eu via que gente tinha cárie, gente tinha dor, mas sem ter cárie, gente tinha fratura, lasca, algum prejuízo dessa estrutura que a gente aprende, né, que é perfeita, que é o esmalte do dente, mas as pessoas conseguiam destruir isso, né? E aí a gente foi estudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí surgiu o interesse do mestrado, onde a gente viu no microscópio que aumenta 20 mil, 200 mil vezes a estrutura desse esmalte do dente, né? Muito legal, muito bacana. A gente passava dias e dias lixando os dentes. Lixando os dentes, aplicando ouro, né? Era uma película de ouro, porque esse microscópio que existia lá na Universidade de São Paulo, ele só conseguia ler essa superfície, né? Através de, chama-se microscopia eletrônica de varredura, passando uma película, né? Um pó de ouro ali em cima. Então, foi bastante legal, bastante estimulante. E aí veio o doutorado. Então, eu tinha que estudar alguma coisa, queria estudar alguma coisa, para tentar descobrir por que algumas pessoas tinham dor, sensibilidade naquela estrutura dentária que é uma das mais perfeitas que existe no nosso corpo, né? As mais resistente. Né? Infelizmente, eu não sei se vocês sabem, mas se uma pessoa é carbonizada num incêndio, o que sobra ali é dente. Né? Então, osso queima muito fácil, cabelo, pele, né? Mas o dente ele permanece. Né? Então, os fósseis, dentro da odontologia de perícia legal, através dos dentes, é como se fosse uma impressão digital. Por quê? Porque ele resiste muito. Mas mesmo resistindo muito com tudo isso, tem gente que consegue estragá-lo, perdê-los, e não sabe por quê. Lógico, a gente vai basear hoje, né, a conversa, não perder a estrutura dente, mas perder aquela parte do esmalte por uma restauração, por uma cárie, por um enfraquecimento dele. Né? É isso. E como que foi a construção? Que itens que você quis compor? Isso. Vamos pensar na tese de doutorado. Que itens que você foi compondo para criá-la? Eu precisava, né, para quem está assistindo, e a gente imagina que as pessoas são leigas, né? E eu gostaria que mais pessoas fossem leigas do que colegas de profissão, né? Porque eu acho que isso, eu quero gerar um entendimento nessas pessoas para que quando elas vão se alimentar no dia a dia, elas tenham esse discernimento e saibam, né? Informativo. Então eu tinha que pegar dentes, né? O objetivo era ver o esmalte do dente. Então eu peguei uma quantidade de dentes que eles são protegidos pela nossa própria saliva, só que não dava para pegar saliva humana, então a gente produziu uma saliva artificial. E aí a gente pegou 3 amostras de dentes, onde a gente deixou imersos em refrigerante. Aí eu usei uma Pepsi que nem existe mais, é uma refrigerante à base de cola, que a gente não podia usar a marca comercial, mas com limão incorporado, chamava Pepsi Twist, né? Há 16 anos atrás, hoje nem existe mais. Eu usei um suco em pó, que ainda existe esse suco chamado Clyde, né? Porque na época, 16 anos atrás, se preocupava com bastante saúde, né? Com fitness, com regime, então ele era bastante difundido na época. E coloquei ácido clorídrico também. E aí, mais para frente, a gente vai conversar a respeito daquelas pessoas que sofrem de anorexia e bulimia. Então, é um ácido bastante forte. Tudo produzido artificialmente, né? Mas com uma similaridade muito grande. Associado a esses produtos, eu quis clarear o dente. E a gente usou na época também, existia uma discussão muito grande, né, a respeito de clareamento a laser, clareamento de consultório, clareamento caseiro. Então eu queria deixar um parêntese e
podcast do Thiago é algo sério. Não existe laser que clareia dente, né? Existe luzes que aceleram o processo, iniciam o processo de um clareamento de um gel muito forte, chamado peróxido de hidrogênio, que é o clareamento feito no consultório. Por ele ser forte, se ele cai na gengiva, por exemplo, ele queima a gengiva, né? O de consultório, sim. O de consultório queima a gengiva. Então, existia essa dúvida e pesquisas a respeito disso. Qual era o clareamento melhor? Se é feito de consultório, se é feito em casa, se eu aumento a concentração, aumento o tempo. Então, eu peguei alguma coisa muito básica. Eu peguei o mais concentrado que existia na época, um dos mais concentrados, que é peróxido de hidrogênio a 35%. Coloquei no dente por 5 minutos, lavei, tirei, mergulhei por 10, 15 minutos, que é mais ou menos um tempo de uma refeição, né? No refrigerante e no suco gástrico, embora o suco gástrico seja pior, porque quem tem um refluxo gastroesofágico ou quem tem alguns episódios de anorexia, de bulimia, né? Na realidade é o termo correto, mas popularmente associa-se muito a anorexia à bulimia, mas a bulimia é que provoca o vômito, né? Pessoas que elas ingerem uma quantidade de alimento muito grande e elas sentem culpa de ter comido. Elas vão lá e provocam o vômito. Aquele jato de ácido clorídrico, ele vai ter efeitos no dente. E a gente estudou isso. E para ser um padrão comparativo, eu peguei o dente e coloquei na saliva artificial, né? Que a nossa saliva existe, ela tem uma capacidade de proteger e remineralizar o dente. Sim. Né? E aí a gente vai conversar um pouquinho agora durante esse bate-papo, que muitas vezes ela tem esse poder, mas pelo fato de você agredir muito mais do que o poder dela, ela não dá conta. Né? Então ela não consegue. E me fala uma coisa. Dentro do clareamento, né? Você fez então, você pegou o clareamento, a porcentagem só do clareamento caseiro ou também do clareamento de consultório? Só de consultório. Só de consultório. Só de consultório. Que era o 35% de peróxido de hidrogênio. Isso, eu fui no extremo. Porque o que a gente via com o de consultório? Existiam muitos pacientes que a gente fazia os clareamentos e relatava a sensibilidade ali imediata e talvez uma persistência dessa dor da sensibilidade. Então eu queria ver o que ele estava fazendo com o dente. Por isso que só peguei. O de o caseiro, ele é uma concentração 3 vezes menor. Às vezes até 4 vezes, 5 vezes menor. Eu tenho um peróxido de hidrogênio de 7%, mas o peróxido de hidrogênio usado para o clareamento de consultório é 35%, 37%, tem até alguns de 41%. Então, a gente queria ver a agressão mesmo. Né? Poderia ter feito de caseiro? Poderia, mas na tese eu não usei o caseiro, só usei de consultório. E o que vocês observaram qual foi o resultado dessa... Vamos pegar primeiro do clareamento mais a saliva. O que vocês observaram? Existe uma desmineralização do esmalte. E aí depois, como é que a gente observou isso? Em dureza, não foi mais na microscopia eletrônica de varredura. Então, a gente está vendo um dente. Então, para a gente entender, né, o nosso bate-papo, pense em um dente como uma maçã. Uma fruta maçã, de casca e de polpa de mesma espessura. A polpa da maçã, o begezinho, o branquinho da maçã e a casca. Imagina que elas sejam da mesma espessura. E a sementinha da maçã é o nervo. É a polpa do dente, aonde dói, né? Quem gera dor. Então, o que era o objetivo de avaliar? Se essa casca ela vai ser dissolvida ou não, ou seja, quanto mais fino, menor a dureza. Sim. Né? Então, a gente observou que o clareamento, ele causa, entenda o termo, não um amolecimento do dente, mas uma diminuição da estrutura do dente, ou seja, ele fica menos duro. É diferente de estar mole. Tá? Sim. Então, ele causava. Porém, quando ele só ficava no clareamento e depois colocava na saliva, a saliva voltava a remineralizar, voltava a endurecer a estrutura do dente, por si só, né? E aí ficava aquela dúvida, né? Então, por que o paciente às vezes sentia dor? Aí a gente relacionou aos hábitos do paciente, sejam eles hábitos alimentares ou hábitos de parafunção. Você acha que eu dei uma viajada? Será que e eu vou fazer esse teste, se a gente pedisse para o paciente, fez o clareamento, e pedir para ele fazer um bochecho com saliva artificial,
talvez a gente ajudasse a diminuir a sensibilidade? Sim. Pode ser que faça sentido. Pode isso, ser, né? claro. É igual com enxaguatório para contra sensibilidade. É o nitrato que vai entrar ali, né? O nitrato de potássio que entra, que são as pastas dessensibilizantes, ou os enxaguatórios dessensibilizantes. Você pode pedir uma saliva artificial também, só que não tem um gosto gostoso. É. Né? E falam que, eu lembro que na época da faculdade, os pacientes que usavam, que tinham xerostomia, né, que não produziam saliva, principalmente por causa de radioterapia ou quimioterapia, falavam que era uma sensação, né, meio gosmentinha. É, baba, né? Baba de laboratório. Baba de laboratório. Então, lógico, se você usa o enxaguante, ele vai fazer o efeito. Talvez não tenha os íons de sódio, de potássio que uma saliva tenha, Sim. né? Mas com certeza ela vai remineralizar, vai tentar diminuir. É a mesma coisa que uma pasta de sensibilidade, um enxaguatório de sensibilidade. Talvez com outros íons, com outras moléculas, mas com certeza pode associar, enfim. E me fala uma coisa, dos outros produtos que você viu, né? Tanto aí vamos pegar falar realmente dos produtos, do refrigerante de cola mais o limão e do suco, qual que você viu em relação a essas durezas deles? A sequência foi o ácido clorídrico, realmente, né? Que é o que simulava o refluxo gastroesofágico, aquilo que o nosso estômago produz para dissolver os alimentos quando você sente um pouco de azia, um pouco de queimação, aquilo é o ácido clorídrico puro que está vindo do estômago, subindo pelo esôfago e às vezes vai para sua boca, né? O objetivo é falar, enfim, do dia a dia e às vezes o paciente tem mau hálito por causa disso, né? Então tem bafo por causa e acha que não tem, e às vezes é imperceptível realmente, Sim. né? Então o pH de dentro da boca desse paciente que tem esse refluxo é muito ácido. E isso vai dissolver no dente. E se ele não sabe, ele tem hábitos parafuncionais de roer algo ou de ranger os dentes, né? Você estava falando agora no começo, o episódio que você entrevistou a doutora Catarina, né? Que falou de hábitos parafuncionais, é fantástico, vem muito linkado nisso, né? Sim. Então, assim, como, se eu não me engano, enfim, mas eu lembro que me chamou muita atenção que ela falou a respeito dos problemas multifatoriais. Perfeito. Né? E depois que a gente viu que a pandemia veio se instalar, ela causou efeitos colaterais muito grandes. Sim, Talvez sim. efeitos, não aqueles visíveis que a televisão mostrou, né? De problema respiratório, problema cardíaco, mas problemas psicológicos e psiquiátricos, de nervosismo, de estresse. Isso faz com que as pessoas apertem os dentes, ou ranjam, né? O bruxismo ele é de dois tipos, né? Eu acho legal as pessoas saberem. Existe um bruxismo chamado cêntrico, onde a pessoa trava e aperta, e um excêntrico, onde a pessoa esfrega. Que vai ser, né? o ranger aí dos O ranger dos dentes, né? Esses dois tipos são hábitos que a gente fala parafuncionais, ou seja, eles andam paralelos à função normal de mastigação. Sim. O dente foi feito para mastigar, o dente não foi feito para ser apertado ou não foi feito para ser esfregado, né? Não é cavalo para ruminar. Exatamente. Assim. Né? Então, esses hábitos parafuncionais fazem com que a estrutura do esmalte ela seja perdida. Né? Perfeito. Então, imagina que eu tenho a minha mão, o dente, o branquinho que vocês olham no sorriso para fora da gengiva, e essa outra mão aqui é a gengiva segurando no osso. A partir do momento que eu mordo ou esfrego, esta parte de baixo, próximo da gengiva, começa a ser flexionada e esse esmalte vai sendo quebrado. E aí, lembra da maçã? Toda a casca da maçã é perdida. E aí eu tenho o miolo da maçã, que ele é sensível, ele se desgasta muito mais fácil. E aí vamos voltar ao que você me perguntou. Dentro dos produtos, se eu tenho um pH de saliva, né, um pH de boca ácido, porque aquele paciente ele tem muito ácido clorídrico vindo do estômago, o esmalte ele já perdeu pelo hábito parafuncional dele. Sim. Então aquela parte do miolo da maçã vai ser dissolvida muito mais fácil e aí vai gerar mais dor. Ele vai sentir algumas vezes um gosto ruim na boca, porque ácido clorídrico não é legal. E aí ele vai, é ácido. E aí ele vai escovar aquilo para tentar tirar. Então ele vai esfregar aquela parte que já é mais mole, que já está mais dissolvida por um pH ácido, então ele vai cada vez mais gerar mais dor nele. Né? Então o que a gente viu no estudo foi isso. O clareamento ele causa uma diminuição da dureza do esmalte. E dentro dos produtos que eu estudei, o ácido clorídrico é o pior. Depois a gente tem o refrigerante e depois a gente tem os sucos em pó.
Mas por quê? O refrigerante tem gás carbônico na composição, então entenda refrigerante como uma água com gás também. Uhum. Não é só o refrigerante. Não é porque o refrigerante light, né, diet, Uhum. vamos para os dias de hoje, que é muito comum, uma Coca Zero, por exemplo, Uhum. ela só não tem açúcar. Mas o problema não é o açúcar da Coca, é o gás carbônico que se coloca para ter o gás. Então, quando ele entra em contato com a saliva, com a boca, ele forma ácido carbônico. Então, esse ácido vai dissolver, vai deixar o pH da saliva mais ácido. Os sucos em pó, e também entenda, depois da pesquisa, a gente estudou o suco, mas a maioria dos produtos da indústria alimentícia possuem um estabilizante, um regulador de acidez chamado citrato de sódio. Se você pegar hoje, vai lá, depois que terminar o podcast, não vai agora não, senão você não sai. Depois que terminar o podcast, vai na cozinha, pega uma bolacha que seja. Você vai ler na composição citrato de sódio. A indústria alimentícia, aqui no Brasil, usa-se muito o citrato de sódio para regular a acidez e ser um estabilizante desses produtos, porque ele é muito barato. Só que ele forma ácido cítrico quando ele é quebrado, quando ele é incorporado, ingerido na boca. Caraca. Né? Então, não dentro do estômago, mas ainda naquele bolo que você está mastigando, isso vai causar esse ácido e vai diminuir o pH de dentro da boca. Então, vai dissolver também. Então vamos para uma realidade do dia a dia das pessoas. A pessoa é estressada, cansada, psicologicamente, fisicamente, seja no trabalho, seja na vida do dia a dia. Ela aperta, ela range. Sim. Aí ela vai querer ser saudável. No final do dia, ou no almoço, vamos começar pelo almoço. Ela vai lá, eu vou comer uma saladinha, um arrozinho com feijão e uma carninha. Só que na saladinha ela coloca vinagre ou limão, e vai tomar um belo suco de laranja. Ou seja, ela tem refluxo, ela aperta o dente, ela ingere o suco, ou, enfim, não precisa nem ser, ou uma água com gás com limãozinho. Isso, com limãozinho espremido. Não vou tomar porque a nutricionista falou que... Refrigerante diet não pode. Eu vou tomar uma água com gás, um limão espremido. Boa. Ou seja, Boa. aquele pH ali, ele abaixa de uma maneira para quase 1. Sim. Né? Aí a pessoa, na ânsia de vai ter uma reunião logo em seguida, o patrão vai pro banheiro, lá no restaurante mesmo, e escovar os dentes. O que ela tá fazendo? Abrasionando. Abrasionando, esfregando o ácido cada vez mais naquilo. Aquilo causa uma diminuição maior da espessura do esmalte, ou seja, o esmalte vai ficar menos duro, vai chegar mais próximo, a maçã, né? Perdeu a casca, perdeu a polpa, eu tô chegando mais perto da sementinha da maçã, que é o nervo, vai ter mais dor, né? Aí, o nosso dente, né? Ele tem a casca e a polpa. Conforme a gente vai machucando ele, eu vou apertando ele com hábito parafuncional, vou esfregando, vou até tomando, enfim, café. A gente sabe que hoje não tem muito isso, mas fumando, tomando café, tomando vinho, a gente vai pigmentando não a casca da maçã, a gente vai pigmentando a polpa da maçã, aquela parte interna, que é chamado dentina no nosso dente. A partir do momento que eu vou tirando a casca da maçã, ou seja, eu estou deixando o dente ele menos duro, por transparência ou translucidez, eu vejo a parte interna. Vamos lá, vamos fazer uma analogia. Eu tenho aqui em cima do meu terno um papel vegetal, que se vende na Calunga. Sabe o papel vegetal? Fininho, que passa Fininho, luz. passa luz. Ele é meio esbranquiçado, vai estar acinzentado. Se eu tiver um calhamaço de 500 folhas de papel vegetal, eu coloco aqui... Vai ficar branco. Vai ficar branco, eu não vou ver. Conforme eu vou tirando folha, vou descascando, tirando a espessura da maçã, vou tirando a espessura do esmalte do dente, por translucidez eu vou ver na parte interna. Como esse dente está mais escuro, eu vou querer clarear. E não vou me preocupar com o efeito de tudo aquilo do pH. Ou seja, o dente vai estar mais escuro por conta de tudo isso. Vou clarear, já vou deixar ele um pouco mais, menos duro, ou seja, mais fino. Faço tenho esses hábitos alimentares, esses hábitos de higiene que vão prejudicando cada vez mais. Ou seja, vai gerando cada vez mais dor. E é muito louco, porque quando a gente vai fazer um clareamento, né, no paciente,
primeira pergunta que ele fala, eu vou poder tomar café? O café é o menor dos problemas. Exatamente. Né? Então, eu não sei se vocês estão escutando até agora, se vocês imaginavam que um suco de laranja, uma água com gás com limão espremido, vai detonar ou deixar o dente mais escuro do que o café. Porque o esmalte vai ficar mais fino. Entende? Ou seja, o sujeito que está lá naquele jantar, por favor, fala pro garçom, eu quero uma água com gás para tomar com o meu vinho. Lascou. Exato. Né? Lascou. Ácido carbônico. Olha só. Forma ácido carbônico. Lógico, entenda. Tudo é quantidade. Sim. Né? Então eu não posso tomar nunca. Não, você pode tomar. Sim. Né? O que eu falo para meus pacientes quando eu conto tudo isso para eles? Você não vai deixar de tomar uma água com gás com limão, se você quer. Se você gosta. Se você gosta. Você não vai deixar de tomar um suco de laranja, se você gosta. Só que vamos para a lógica. Antes de escovar os dentes, bocheche bastante água. Dilua aquela acidez. Ao invés de você pegar, já tem ingerido, a cavidade oral, né? A boca ela vai estar ácida. Se você for esfregar, e aí tem gente que leva na necessaire o quê? Pasta para clarear. O que ela é? Uma lixa. Se você pegar uma pasta normal do dia a dia, uma Colgate, um 12, um Colíntro, o que for, e uma pasta que promete para clarear, põe na ponta do dedo e você esfregar, sente a textura. Você vai ver que é uma areia ali, ela é arenosa, ela é abrasiva. Então você está pegando dentro de um universo dente 3 situações. A abrasão, de abrasionar. A erosão, que é o ácido. E a atrição, a força, que é o hábito parafuncional. Ou seja, está detonando o dente. Aí você me perguntou, por que você pensou em fazer essa tese? Exatamente por isso. Porque de uma estrutura tão perfeita, chamada hidroxiapatita, que é o mineral que compõe o dente, uma das coisas mais duras que existe no mundo, não chega a ser igual a um diamante, mas está muito próximo à dureza de uma das coisas mais duras. É mais dura do que o ferro, é mais dura do que o aço. Que o osso. A gente consegue detonar ela, né? Então é por isso que teve essa curiosidade de estudar, entendeu? Show. E me fala uma coisa, a gente tem 2 grupos, né? A gente tem aí a bulimia, que seria esse regurgitar, e esses outros hábitos que possam estar relacionados à parte psicológica, né? Você acredita que hoje em dia, pelo menos a gente até vê menos do que antigamente. Quando a gente era mais novo, a gente via muito reportagem a respeito de bulimia, anorexia. Hoje a gente vê até um pouquinho menos. Você acha que existem outros problemas psicoalimentares que também favoreçam essa saída do ácido clorídrico? Porque a pessoa pode muito bem chegar e falar, não, eu não vou tomar nada, nenhuma substância. Mas o ácido clorídrico é inevitável, você não consegue. Tem lá, claro. Né? O que você já viu a respeito disso que fala, às vezes uma ansiedade, alguma coisa que vai ajudar dentro desses problemas? Vamos ver se eu entendi. O que você ingere pode gerar a saída de ácido clorídrico? Exatamente, essas ingestões. Porque, às vezes, vou dar um exemplo, uma pessoa que seja viciada em chocolate. Do que aquilo que você viu que também pode ajudar a aumentar? Tudo que irrita o estômago, né? Pimenta, por exemplo, irrita o estômago. Então, tudo que vai te fazer uma úlcera ou uma gastrite vai fazer com que venha o ácido clorídrico, sim, aquilo é quebrado dentro da boca e se forma, deixa o pH da boca mais ácido. Então, o excesso de chocolate, o excesso de café, tudo que a literatura ou a nutrição mostra que vai agredir o estômago e vai tirar não uma úlcera, mas um princípio de úlcera. Né, que vai irritar, aquilo faz por conta, né, faz com que exista a azia, faz com que exista o retorno do ácido clorídrico e aí a boca vai ficar mais ácida. Né? Dentro do que você já viu, né, e aí depois eu vou falar por que eu falei isso, os materiais odontológicos, eles também sofrem com essa acidez bucal? Sim. Né? O ácido ele dissolve. Então, se você fizer, né, os materiais odontológicos hoje, basicamente, né, usa-se muito pouco metal hoje, né? Usa-se o titânio, mas ele está dentro ali protegido, né? Mas é um metal, né, bem resistente. Mas basicamente a gente tem 2 tipos: ou a resina ou a cerâmica. Perfeito. Legal? É o que existe demais. Então, eu tenho
uma restauração de resina, o amálgama já não tem mais, ou tem uma restauração de cerâmica. Perfeito. A resina o que que é? Um plástico. A cerâmica é um prato, vamos pensar num prato, né? Então, se eu pegar um ácido de limpeza, ele vai corroer uma pedra, né? Logicamente tem que ser uma concentração muito maior. Então, a cerâmica ela é menos agredida do que o plástico, a resina. A resina é muito mais agredida, né? Ela por si só, ela já degrada. Eu sempre dou um exemplo no meu consultório. Pegue 2 tapuér da sua cozinha, um de plástico e um de vidro. Se você colocar molho de tomate ou café nele diariamente durante algum tempo, o de plástico você não tira nunca mais. Ele vai ficar vermelho porque incorporou, porque ele criou porosidade, pelo próprio degradar do plástico. Sim. O de vidro não, ele permanece por muito mais tempo. Sim. O grande problema que as pessoas não se preocupam, mesmo os colegas dentistas, você sabe disso, né? A gente já conversou sobre isso, porque tem alguns colegas, eles se preocupam com isso, com o material, mas o problema não é o material, o problema é a interface entre a cerâmica, por exemplo, e o dente. Sim. Essa interface, esse cimento, ele é resina. Então, se a resina degrada, por exemplo, hoje está muito na moda as lentes de contato, né? Bacana, top, show. Só que se você não tiver um cuidado ou uma preocupação com esse ambiente ácido da boca, com essa limpeza, a lente de contato não vai acontecer absolutamente nada. Quem vai acontecer é o limite entre... É a resina, é o cimento entre a lente e o dente. Sim. E ali vai infiltrar, ali vai cariar o dente, vai soltar a lente por todos esses motivos, né? A lente em si, beleza, é ótimo. Né? Não acontece e nada. assim, a técnica em si hoje está muito consagrada, os materiais estão muito consagrados, mas as pessoas esquecem desse fator. Exatamente. Ou até os dentistas, né? Às vezes negligenciam muitas vezes, né? Na ânsia de se vender um tratamento, não fala para o paciente da parte complicada, né? Porque, vamos pensar em um paciente que toma a sua água com limão aí todo dia, porque ele gosta de fazer isso. Ou toma seu chá, toma seu café diariamente, vai ter um prejuízo que é importante a gente pensar nisso. Exato, porque a reabilitação, a coroa, a restauração, a lente de contato, a faceta, vai estar beleza, bacana. No máximo ela pode perder um pouco do brilho, mas a gente consegue glasear ela depois, dar um brilho novamente. Agora, a interface dela com o próprio dente, com a estrutura do dente, vai ser detonada. E aí... gera os insucessos, né? Gera os insucessos. E hoje a gente vê aí muitas e muitas pessoas fazendo lente ou as facetas em resina, né? E eu tenho um caso no consultório que é bem típico e as pessoas não se preocupam com isso. E você que faz muita lente, você pode falar para mim que se eu estou certo, se eu estou errado. As pessoas falam, não, vou fazer a lente de resina porque é mais barata, né? Mal sabem que dá muito mais trabalho do que a lente de cerâmica. E aí a pessoa se esquece que se ela é um plástico e ela vai sofrer deterioração, teoricamente ela vai ficar mais feia mais rápido, né? A durabilidade é menor, fato. Ou a manutenção deve ser mais rigorosa, em prazos menores. Porque a manutenção básica não existe para qualquer coisa. Até para quem não tem nada na boca, só tem dentes sadios. Você precisa regularmente ir no dentista. Sim. Você precisa se higienizar diariamente de uma maneira correta, né? Isso é básico. Sim. Né? Agora, a manutenção de beleza, de polimento, de estabilidade, a resina, ela é muito... Lembra do tapuér. Não, a analogia do tapuér foi perfeita. Tapuér. Não tem o que eu falar. É isso. Sim. O plástico ele vai se deteriorando por si só. Se eu coloco coisas, né, uma água quente, um pigmento, um ácido, ele vai detonando. Ele vai detonando mais rápido do que a porcelana, entendeu? Mais uma coisa, a gente falou, na hora que você estava falando, você acabou voltando para o assunto dos materiais, mas é uma coisa importante. Hoje a gente vê muito falando a respeito das lesões cervicais não cariosas, né? Queria que você falasse um pouquinho, você falou a parte da abrasão, mas falasse um pouquinho disso, que eu acho que casa muito bem em relação a tudo isso que a gente está falando. Para que vocês entendam, o que é uma lesão? É um prejuízo, é um machucado. Legal? Bom,
não cariosa, ou seja, ela não foi promovida por uma bactéria, gerando cárie, mas eu tenho perda da estrutura dentária. Essas lesões cariosas, enfim, é um outro nome que antigamente a gente falava muito de abifração, né, que é uma lesão multifatorial, ou seja, vários fatores geram aquela perda de estrutura dentária, né? Então, ela pode ser por hábitos parafuncionais, você lembra que eu falei, você vai flexionar o dente, vai quebrar essa parte do dente, aí o dente vai ficar mais fino, né? Eu vou tirar mais papel vegetal, ele vai diminuindo. Vou chegando mais próximo da polpa ou da dentina, do miolo da maçã, que ela é sensível. Eu posso esfregar. Então, a partir do momento que o meu esmalte, eu tiro todos os papéis vegetais e fico na polpa da maçã, ou deixo ele mais fino, conforme eu vou esfregando com uma escovação normal, e dependendo da força que eu coloco, com uma pasta que não seja abrasiva, com uma pasta que não prometa clarear, uma pasta normal, convencional, sem pasta que seja, a cerda em contato vai desgastando o dente. Sim. Né? E lógico, e acrescentando a erosão pelo fato de eu diminuir o pH da saliva, eu gero essas lesões cervicais não cariosas. Perfeito. E como é que a gente resolve isso, né? Que eu acho muito bacana. Então tá bom, gerou-se um problema. Então foi o que eu tinha dito anteriormente. O episódio da Catarina foi muito legal porque ela falou a respeito da causa. Da causa. Né? Que gera um efeito. O efeito são as lesões não cervicais. Que também vai se tornar uma causa. Que vai gerar um efeito do quê? Muitas vezes um problema de canal. Sem você ter cárie. Por causa da dor. Né? A polpa, o nervo é tão agredido por causa dessas situações multifatoriais que agridem ela, que ela vai estafar e vai morrer. Sim. E muitas vezes o que se faz aí é colocar uma restauração de resina. É o que tem, né? Até se você vai colocar um laminado cerâmico num dente com esse, você faz uma enxertinha, um miolo de resina e depois vem com a porcelana por cima. Então essa resina ela fica ali dentro, blindada, quietinha ali. Mas é necessário fazer. Mas eu consigo corrigir 2 problemas só fazendo assim, que é a erosão e a abrasão. A erosão, eu posso degradar a resina, mas se eu colocar cerâmica, vai ser menor. Sim. A abrasão, eu posso imaginar que eu não vou escovar forte, não vou usar pasta que promete clarear e vou me higienizar de maneira. Só que o hábito de apertamento e de flexão do dente quando eu mastigo, se não for ajustado essa oclusão, e se eu não me engano, quando vocês conversaram com a Catarina, que chamou muita atenção, vocês falaram de ortodontia, ou classe 2, classe 1, que o ortodontista muitas vezes finaliza, não foi isso? Sim. Finaliza um caso sem ajustar a oclusão. Sem ajustar a oclusão, vai ser o quê? Eu falo para meus pacientes, se a gente não ajustar, eu até prefiro ajustar antes de fazer. Porque se eu não ajustar, eu vou ser mais um, pode falar isso, eu já sei que você fala isso. Sim. Mais um dentro dos dentistas que ele passou até hoje, que vai fazer a restauração e vai sair, vai soltar. Exatamente. É fato. Por melhor material que eu use, por melhor técnica que eu use, se não ajustar a oclusão, que é a causadora, é dentro dos fatores multifatoriais, é o que gerou com mais força aquilo, é incontrolável por ele. Ele não tem controle sobre aquilo, ele está apertando, talvez com os relaxantes musculares, com o que está na moda hoje, o cannabis, enfim, até o uso de uma placa, reduz ou ameniza. Mas se eu não ajustar o dia a dia da mastigação dele, eu sou mais um que vou fazer e vai soltar e vai cair. Né? E isso é muito importante. Um dos episódios eu trouxe o Dr. Guilherme Gagliotti, que ele é esporte, não é? Não, que é ele é advogado. Advogado. E aí a gente estava falando a respeito do o quanto a informação antes é importante, né? Então se a gente chega para o paciente e fala assim, amigão, é o seguinte, se vai cair, você quer colocar? Tudo bem, né? Principalmente aquelas que são muito pequenininhas, né? Que o paciente fala, não, eu quero tampar tudo aqui, aí você fala assim, vai cair. Se não ajustar isso que o Caio falou, ajustar a oclusão, não colocar uma placa, não ter essa consciência, vai cair, né? As pessoas às vezes acham que tratar dentes é muito fácil, né? É só colocar o material lá e tá tudo certo. Não, na realidade é. Mas, a técnica. Mas tratar direito não é assim, não é, né? Então isso é algo que a gente precisa se preocupar bastante.
E quando a gente pensa, e aí é uma pergunta que eu vou fazer para você, em relação a dois fatores. Ainda pensando nessa acidez, em relação à cárie, se a gente vai ter um aumento de cárie, ou se ele vai favorecer a cárie. Em relação a aftas, o que a gente pode pensar também nessa acidez? Eu acho assim, encare com certeza, né? Por quê? Lembra que eu tô tirando papel vegetal. Tá legal essa analogia, não tá? Top. Né? Então eu tenho um calhamaço de 500 Adorei. folhas e eu tô tirando folhas. Tirei 100 folhas, 150, 200, eu tô deixando o esmalte mais fino. Uhum. A casca da minha maçã tá ficando mais Afinal. fina. Ou seja, eu tô dando menos proteção ao dente contra as bactérias cáries. Sim. Então vai cariar muito mais fácil. Se não bastasse isso, pensando num dente íntegro, a gente vai ter dentes restaurados, dentes que já foram ali baleados, né? Que tem restaurações. Imaginemos restaurações boas ainda. Eu tenho limite de resina com o dente. Então, a probabilidade de se cariar é muito maior. Então, se eu tiver uma acidez bucal, a probabilidade da saliva me proteger é muito menor. A mesma coisa com pacientes xerostômicos. Eu não tenho saliva. O pH até pode ser que não seja, e normalmente ele é ácido, né? Porque por mais que o paciente escove, sobra ali um pouco de saburra, aquilo decompõe, né? Então aquela sujeira Vai gerar uma acidez vai maior. gerar uma acidez. Então isso a gente vê um maior número de cáries, né? Em relação às aftas, lógico, se for uma agressão constante, a afta vai gerar... Afta o que é? Um machucado, uma úlcera, né? Eu acredito que a ingestão, só se for... É o que eu falei, excesso de água mata folgado. Então, se for um excesso realmente de ácido, ok, né? Pode até gerar um machucado e aquele machucado gerar uma úlcera. Mas eu acredito muito mais numa queda de resistência e ali aquela região está suscetível a uma mordida, ao trauma, a uma escovação, ao trauma, mas quando cai um pouco da resistência, existe um machucadinho, aquele machucadinho dá uma inflamadinha e gera afta. Eu acredito muito mais isso do que propriamente acidez. Logicamente, dentro da revisão bibliográfica que a gente fez a tese, e até hoje pensando, você nunca tinha pensado em relacionar, né, a acidez. Na realidade, todo mundo fala, comeu muito abacaxi, né? Eu acho que assim, agrediu. E naquele momento, a pessoa estava com uma deficiência, seja por um resfriado, uma alergia, enfim, tinha uma queda imunológica ali. E aí gerou uma úlcera por causa disso. Agora, a ingestão direto de refrigerante, a ingestão direto de água com gás e limão, não vai gerar afta, não. Eu acho muito difícil isso. Para a gente já ir finalizando, como a gente consegue resolver esse problema da acidez, né? Eu até falei aquilo de falar paciente de bochechar saliva artificial. Como é que você falou? Não é cuspe, baba artificial. Como que você vê para conseguir controlar essa acidez? Se você fosse criar aí um protocolo, você vê um paciente e fala, cara, vamos criar um protocolo aí para diminuir essa sua acidez. O que você pensa nisso? Eu acho que o primeiro ponto é a gente identificar. Identificou, vai falar para o paciente. O paciente tem que ter consciência e entender isso. Sim. Né? Na grande maioria das vezes, o que eu falo para o paciente não vai deixar. Agora, lógico, se ele é viciado em refrigerante, sabe? Se ele é viciado em suco de laranja, né? Hoje a gente vê essas garrafas que você anda com água, mas ali dentro daquela garrafa é suco de laranja, suco cítrico, limãozinho espremido. Cara, isso é a quantidade. Excesso de água mata afogado. Vamos pensar numa alimentação normal, todas as 3 refeições principais, no café da manhã, toma-se uma água com um shot de limão puro, no almoço gosta de um suco de laranja e de noite gosta de uma salada com uma alimentação saudável. Sim. Vai deixar de fazer. Não sou eu que tenho que falar isso. Eu tenho que mostrar que vai causar. Mas o que se pode amenizar? É diluir. Então, ao invés de se alimentar, tomar e já escovar os dentes, não escove os dentes. Né? Espera meia hora para a própria saliva lavar aquilo, diluir aquilo. Terminou, ingeriu 2 sucos de laranja, bochecha bastante água, ajuda a diluir. Você não vai deixar básico, vou bochechar bicarbonato. Não. Sim, não. Coisas fáceis para você fazer. Antes de escovar os dentes, não tenho tempo de esperar meia hora para escovar o dente.
vai lá e bochecha 3, 4 vezes para tirar aquele ácido da boca. Sim. Para você não esfregar mais aquele ácido na boca. Show. O momento da ingestão, muitas vezes, não vai causar grande interferir. Mas a boca ácida por um tempo, na hora do almoço não se conseguiu escovar os dentes. Então, o resto de comida já vai gerar uma degradação, já vai ficar ácida. A ingestão tá ali dentro daquela saliva, tem um ambiente ácido. Enfim, aquilo vai gerar degradação no dente. A saliva não vai dar conta de te ajudar, entendeu? Nosso corpo é bacana, é fantástico. Muito inteligente, né? É inteligente, ele balanceia as coisas. Sim. Só que é como se você estivesse descendo numa escada rolante subindo, né? Ele vai fazer o efeito para balancear, só que a escada você tá mais lento do que a escada. Então você pode dar um passo para frente, mas ela tá te levando para trás, entendeu? Sim. Ela não vai conseguir te ajudar. Show. Entendeu? E aqui eu quero fazer até um parênteses. Bochecha água. Bochecha água. Qual o protocolo? Diluir, bochecha água. E é um parênteses que, às vezes, as pessoas... Uma vez um paciente me perguntou, mas como que vocês, né, determinam, né, dentro de um trabalho? É baseado exatamente nisso, né? Deixar o dente lá submerso significa deixar ele exposto a mais tempo pelo ácido. Sim. Né? É então, o raciocínio do protocolo fácil. Fácil. Receita fácil. Receita fácil. Bochecha bastante água. Cara, é o seguinte, pra gente finalizar aqui nosso bate-papo, e ele vai me pagar uma churrascaria, e aí... De tudo isso que a gente falou. Depende. Você vai tomar água com gás. De tudo isso que a gente falou. Se você fosse aí falar uma frase, um conselho para uma pessoa, né? Eu sempre falo que é baseado nesse tema que a gente conversou. O que você daria de conselho, uma frase que você falaria para uma pessoa? Baseado nisso que a gente falou, né? Sim. Eu acho que dente o esmalte do dente é uma das coisas mais importantes que a gente tem, né? Porque gera qualidade de vida, você se sente bem olhando com um bom sorriso, a saúde bucal te dá, melhora a sua autoestima, né? Então, lógico, eu acho que, enfim, o que vem na minha cabeça é uma frase clichê, procure seu dentista regularmente, mas não é, eu acho assim, tem que ter a ideia de que não é só beleza, eu acho que saúde é muito importante você preservar. Então, dentro de tudo que a gente falou, procurar bons profissionais para te tratar, né? Pessoas que realmente queiram te tratar, não simplesmente queiram o seu dinheiro. Podemos falar. Sim, podemos né? falar direto e honesto. Né? Então, o dinheiro é importante? Com certeza. Você paga as suas contas, o leite do seu filho com o dinheiro que você da sua profissão. Agora, isso não pode ficar na frente de você ter saúde e oferecer saúde, né? Eu sei que nós não fazemos isso, Sim. mas infelizmente existem muitas pessoas que então não vão estar preocupadas com isso, né? Então eu acho que a frase é realmente se goste, né? E procure quem vai te cuidar, né? Tenta entender as pessoas que vão te cuidar, aquelas pessoas realmente se preocupam com você, com a sua saúde, No geral. né? Enfim, imaginar que o corpo humano é uma máquina só e tudo está relacionado, né? Então, enfim, se goste. É isso aí, boa. Meus amigos, espero que tenham gostado desse papo, que para mim é emocionante estar com meu irmão aqui na frente. É um exemplo de profissional, um exemplo de amigo, um exemplo de pai, de esposo e de dentista. Tamo junto. E para quem ficou até agora, se não segue, nos siga aqui nas redes sociais. Aperta o sininho da notificação para toda sexta-feira, às 18 horas, sair novos episódios. E se você acha que tem alguém que toma ali sua água com limão, manda esse episódio que com certeza ela vai repensar nisso. Muito obrigado e até o próximo episódio.